Qual investimento rende mais? Se você já procurou isso na internet, querendo saber qual investimento vai trazer o melhor retorno para você em menos tempo, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse assunto. Fala pessoal, Pedro Fernandes aqui do Bora Investir e nesse vídeo eu vou te falar sobre qual investimento rende mais. Vou explicar um pouquinho sobre isso, sobre como que cada investimento se comporta em determinada época da economia do nosso país. Mas antes disso eu queria te pedir que se você já gosta aqui do canal, se assiste os vídeos, se gosta do nosso conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e também ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando você faz isso, você está falando YouTube que o conteúdo aqui do canal é relevante, é bom, E aí ele pode chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas aí. Então agora partindo direto para nossa pergunta, qual investimento rende mais? Achei um investimento aqui que dá 30% por dia. Vou ficar milionário em uma semana. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, na maioria das vezes, esses tipos de investimento que prometem aí grandes retornos, a maioria deles vão ser furados, vão ser alguma coisa, algum investimento, alguma pessoa que está querendo te enganar. Então, toma cuidado. Então, beleza, você já sabe aí que você tem que tomar cuidado com essas promessas muito milagrosas, mas aí, já falando do nosso assunto, a gente tem que entender que a economia, ela funciona em ciclos, Então a gente oscila entre ciclos em que a economia está muito boa, a gente está tendo crescimento econômico e em fases que a gente está em crise. Então eu desenho aqui para nós aqui, edição, como se fosse uma cobrinha, assim, subindo e descendo, assim, um gráficozinho pra gente. E aí, pessoal, por isso que essa pergunta ela é tão difícil de responder, Que se a gente pegar espaços curtos de tempo, eu falo assim, um ano, alguns anos ainda é considerado um prazo médio, aí é pequeno, a gente vai ver que a economia e os investimentos vão render cada tipo de investimento de acordo com essas situações que eu estou falando. Ou quando a gente está numa crise, ou quando a gente está num momento de crescimento econômico. Basicamente, quando a gente está na crise, o governo precisa aumentar a taxa de juros do país, São momentos em que a economia está meio descontrolada, os preços começam a subir e a gente tem uma inflação muito alta. E aí o governo tem a ferramenta dele lá para fazer isso, que é a taxa de juros, a taxa Selic. Todos os países do mundo têm a sua taxa de juros, algumas delas têm outro nome, Não vai ser taxa Selic de outro país, mas a nossa aqui chama taxa Selic, Nossa taxa de juros. Então, para a gente juntar tudo aqui, quando a taxa Selic está alta, a maioria dos investimentos de renda fixa começa a render mais, Porque eles são atrelados a essa taxa Selic. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, para a gente juntar tudo aqui, quando a taxa Selic sobe, os investimentos de renda fixa, que são atrelados à taxa Selic, vão render mais junto com ela também. Isso a gente está falando em momentos de crise, Então, quando a gente está em crise, a taxa Selic geralmente está alta, os investimentos de renda fixa vão acompanhar a taxa Selic, vão render junto com ela, vão render mais. E a gente tem dois outros indexadores que são o CDI também e a inflação, Alguns investimentos rendem ou de acordo com o CDI ou de acordo com a inflação. Nesses períodos de crise, o CDI acompanha muito próximo aí a Selic, então os investimentos atrelados ao CDI também nos momentos de crise vão estar rendendo mais. E também, como eu já te falei, na maioria dos momentos de crise a gente tem inflação muito alta, então a gente vai ter os investimentos também de renda fixa atrelado à inflação, E deve ter ali alguma parte de juros também que renda ali a mais, rendendo mais nesse período. E nisso aqui que eu estou falando, eu não estou levando em conta os juros reais, que é quando a gente desconta a inflação do período sobre ali o rendimento daquela aplicação que a gente está falando. Então, falando no total aí da aplicação, ela vai ter um juros maior sendo pago naquele período. Então, você entendeu aí que a renda fixa, nos momentos de crise, ela vai estar rendendo mais, E o que acontece com a renda variável? No período de crise, a renda variável vai estar sofrendo, Porque o que acontece? A Bolsa de Valores, ela reflete o que as empresas, o momento das empresas que elas estão passando. E na crise, as pessoas compram menos, a economia se movimenta menos e as empresas sofrem com isso. Isso aí dá um reflexo lá na nossa Bolsa de Valores. E aí, nos momentos de crise, as receitas das empresas diminuem, as margens de lucro também diminuem, o lucro líquido diminui, isso faz com que a renda variável também perca um pouco, comece a render menos. Então você já entendeu aqui nosso momento de crise, No momento de crise a renda fixa rende mais
e a renda variável rende menos e sofre mais, né? E agora falando do momento de crescimento econômico, você vai entender essa mesma relação, ela funciona também para o nosso momento de crescimento econômico. Quando a gente está no momento de crescimento econômico, né, as pessoas tendem a gastar mais, né? Elas estão vendo ali que a situação do país está melhorando, as empresas também começam a faturar mais e começam a ter lucros maiores. A inflação também, né, ela tende a estar um pouco menor porque ela já foi controlada lá naquele momento de crise, né? Então a gente tem uma inflação controlada e aí o governo também pega a sua ferramenta lá, que é a taxa Selic, a taxa de juros, e pode diminuir ela também, porque não tem mais motivo para ela estar tão alta para a gente conseguir controlar a inflação. Então, nesse período, né, já que a nossa taxa Selic está baixa, o CDI também vai estar baixo, os investimentos de renda fixa vão render menos. Já a nossa renda variável, né, que reflete diretamente o momento que estão passando as empresas, que estão passando os fundos imobiliários também, né, mercado imobiliário também, eles vão refletir isso e vão começar a aumentar os valores das empresas, né, terem lucros maiores e a cotação desses fundos e dessas ações também começa a aumentar. Então, no momento de crescimento econômico, a renda variável vai muito bem e a renda fixa paga um pouco menos, mas continua pagando. Então, pessoal, no curto e médio prazo, para a gente responder nossa pergunta de qual investimento rende mais, a gente tem que saber em qual momento a gente está. Se for um momento de crescimento econômico, a gente vai ter a renda variável rendendo mais e a renda fixa rendendo menos. Se for no momento de crise, a renda fixa vai estar pagando melhor e a renda variável vai estar indo bem mal. Beleza, pessoal, agora falando do longo prazo, né? No longo prazo, a tendência é sempre que o mercado de renda variável renda mais do que a renda fixa. Quando a gente olha o Ibov, né, no longo prazo, a gente percebe que mesmo tendo alguns momentos em que a economia estava indo muito mal, depois a Bolsa de Valores se recupera e começa a ter muito lucro lá, muita gente entrando também, e aí a gente vai quebrando os recordes históricos. Então, quando a gente olhar ao longo prazo, na maioria das vezes, né, na maioria dos mercados, a renda variável vai sempre ter um rendimento bem maior do que a renda fixa, mas isso também tem o ônus e tem o bônus, né? O que acontece? O lucro é muito maior, só que você tem um risco maior também. Então, bacana é sempre a gente ter uma carteira bem balanceada aí e saber em qual momento que a gente está e julgar um pouquinho com essa alocação do capital que a gente tem. E eu tô achando que você não está acreditando em mim, então eu vou mostrar isso na prática lá no computador, vou te mostrar o gráfico lá para você ver como que nos momentos de crise a gente tinha um cenário e no momento de crescimento econômico a gente tinha outro. Mas se você tá por aqui perdidão, não sabe como investir, né? Eu vou deixar aqui no link da descrição aqui, o primeiro link vai ter o meu curso gratuito de investimento. Lá eu vou te ensinar tudo, te dar todas as ferramentas para você começar a investir do zero, né? Mesmo que você não entenda nada, que está começando hoje. Então clica lá, se inscreve para assistir e vê o curso até o final que vai te ajudar pra caramba. Então bora lá pro PC que eu vou te mostrar tudo lá, todos os momentos lá, como que foi, como que a gente estava em cada época. Fala galera, então vamos lá para vocês verem que o que eu tô falando aqui é certo, né? Então vamos pegar um período aqui, só você escrever aqui no Google Ibov, então a gente coloca aqui em tempo máximo, né? Aqui a gente está vendo, vou colocar ainda em tempo máximo, a gente está vendo aqui que a gente está num momento de crescimento econômico, né? A bolsa está indo bem, a gente vê aqui que o Ibov, que é o índice lá que a gente tem na B3, está em alta, aí aqui vem o coronavírus, né? Então a gente teve uma queda aqui na bolsa ocasionada pelo coronavírus, né? Então não é uma coisa estrutural, né, da economia e ela já volta a subir. Então vamos pegar o tempo máximo aqui que a gente consegue ver e vou pegar um período aqui específico, né, que é 2015 aqui mais ou menos, essa faixa aqui, ó, 2016. 2016 a gente estava numa crise, né, causada lá algumas más escolhas do governo, né, e mais outras coisas que a gente tinha aí no governo. Você sabe o que é, não precisa muito de eu ficar falando, mas a gente estava tendo uma gestão ruim da economia do país, né, e era uma coisa estrutural, e a gente vinha aqui que a bolsa vinha caindo, e aqui em 2016 as coisas mudaram. Agora a gente está vendo que a bolsa está sofrendo, a gente está num momento de crise. Vamos lembrar lá do que eu falei, no momento de crise a bolsa vai mal e a renda fixa vai bem. Então vamos ver como que a taxa Selic estava na época. Então mais ou menos 2016, 2015 por aqui, a gente estava num pico aqui da taxa Selic em 14,25% ao ano.
Beleza, então a gente comprova esse quadro aí de que na crise a gente tem a taxa Selic muito alta e a bolsa começa a sofrer. A partir desse período aqui, a gente vê que algumas mudanças vão sendo feitas, né? O governo muda também e a bolsa já começa a reagir, né? Então vamos ver agora o que aconteceu com a taxa Selic, né? A partir de 2016 ela começa a diminuir, até que a gente chegou hoje em dia que ela está em 2%, a gente está aí num momento de crescimento econômico, né? Então a gente chegou no auge aqui da bolsa aqui em 3 de janeiro, teve coronavírus, mas já voltou a crescer. Então tá aprovado. Então é só isso tudo, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi um pouco mais complicado aí. Eu quero até que você deixe aqui no comentário o que você achou, se você gostou disso que eu falei, né? De tudo que a gente falou aqui nesse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todos. E eu te vejo numa próxima. Aquele abraço e fala aí comigo. Bora investir!